Oi, pessoal, Sabrina novamente, e eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais hoje a respeito de pesquisa em psicologia. No outro vídeo, eu falei sobre o uso de instrumentos inadequados. Hoje, eu gostaria de falar sobre um aspecto importante na montagem dos projetos de pesquisa, que é a ordem das coisas e o uso das referências. Quando a gente está montando um projeto de pesquisa, o item introdução às vezes vem junto ou separado com a justificativa, mas o que vocês têm que entender é que a introdução serve para uma contextualização daquele campo temático sem a minha pesquisa. Eu conto para as pessoas como é que está o conhecimento sobre aquele item, e aí lá na justificativa ou no final da introdução, eu começo a deixar claras quais são as lacunas, quais são os pontos não explorados, quais são as controvérsias que eu virei sanar com o meu projeto. Para isso, como eu ainda não tenho resultados, é um projeto, eu preciso me basear nos artigos já publicados, nos capítulos de livros já publicados, ou seja, nas pessoas que vieram antes de mim e começaram esse caminho no qual eu vou dar continuidade. Por isso, a gente pede que as pessoas, quando vão escrever qualquer texto técnico científico, tenha pelo menos 50% das suas referências novas. O que é esse novas? O que se entende disso? Publicadas nos últimos 5 anos. Porque às vezes você pega um texto de 1990 e diz que uma determinada área não tem estudos sobre certo assunto, quando nos últimos 10, 20 anos houve muitos estudos que vieram sanar essa lacuna. Por isso, um texto de 1990 pode não ser o melhor embasador para o que você quer dizer agora. Mas como é que eu faço com os clássicos? Você cita os clássicos, mas sempre tomando o cuidado para manter a proporção de pelo menos 50% de textos mais jovens dos últimos 5 anos. Quem trabalha com avaliação psicológica sabe que vai gastar um pouco dessas referências mais antigas colocando os instrumentos que vai usar para pesquisar no método, porque todos os trabalhos citados entram nesse cômputo de 50%. E eu não posso mudar a data de validação de um instrumento para um artigo mais recente que fale sobre ele. Isso é um erro metodológico sério. Então, por exemplo, se eu for citar que eu trabalhei fazendo a aplicação do VAIS, que é um teste de inteligência, o VAIS foi publicado aqui no Brasil no ano 2000. Existe um manual dele de 2002. É o máximo que você pode ir. Você não pode pegar um trabalho de 2020 que cita o Weiss e colocar como sendo a referência dele. Isso é incorreto. Se eu vou usar essa minha referência, esse meu direito a ter uma referência antiga para fazer a citação do Weiss, eu sei que eu tenho que compensar isso com um texto mais jovem que fale sobre inteligência ou o aspecto do Weiss que eu vou considerar na sua utilização. O que eu estou tentando dizer para vocês? Você usa na introdução o máximo de textos mais jovens que você conseguir, mas você recupera e mantém os que são clássicos na sua área, os que trazem definições importantes, aqueles que contribuem para o entendimento do leitor daquilo que você está fazendo. O final da sua introdução tem que deixar clara a dica para o leitor de qual é o seu objetivo. Isso na construção de um projeto, porque na construção do artigo, o último parágrafo da introdução é o seu objetivo. E ele vem escrito com algo como: então, o objetivo deste trabalho é, e você coloca qual é o seu objetivo. O método tem que dar uma ideia clara de como o trabalho foi desenvolvido e se outra pessoa quiser fazer igual, ela tem que conseguir copiar o seu método pelo que você escreveu ali, ela tem que entender todos os passos. Esse é um cuidado que um bom autor tem ao construir um texto. Se você está construindo um projeto, você ainda não tem resultados, mas você já tem resultados esperados, o que você acha que vai acontecer depois de tudo que você leu. Isso compõe suas hipóteses e algumas vezes elas precisam ser claramente apresentadas. Assim como você vai fazer a análise dos dados. Vai ser qualitativo? Vai ser quantitativo? Com análise de conteúdo temática baseada em que autores? Bardin, Turato, outro autor? Vai ser análise estatística? Com que testes? Com que intenção
de testes. Então, você não escreve que vai testar tudo, você coloca as variáveis que você encontrou relação quando você fazia a sua busca na literatura. Isso ajuda para que o seu trabalho fique claro e que o leitor consiga acompanhar aquilo que você deseja fazer e ele consegue te entender. Mas não se esqueçam que nem a metodologia qualitativa de análise de conteúdo, análise do discurso, discurso do sujeito coletivo ou qualquer outra que você adote, nem a quantitativa de análise estatística interpreta os resultados para você. E para fazer essa interpretação, você faz um compromisso com alguma teoria ou com alguns autores. E isso também tem que estar claro no seu texto. Os outros itens são itens que mostram a viabilidade, mostram que você está prometendo algo que você consegue entregar. Então, quando você coloca o orçamento, quando você coloca o cronograma, é isso que você está mostrando para as pessoas. Eu me organizei para fazer algo que é viável e que eu consigo fazer dentro do tempo que eu tenho. Assim como os cuidados éticos. Estudem a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e a que a gente mais usa em psicologia, que é a 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Ela diz que garantias a gente tem que dar para os nossos pesquisandos sobre como se fazem determinadas coisas, o que vai ser feito com eles, sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, sobre o termo de assentimento e quando eu posso abrir mão desses documentos, porque em alguns casos eu posso fazer isso. Ou você se compromete com uma dessas resoluções ou com a outra. A que mais encaixa na psicologia, especialmente nos tempos atuais, é a 510, porque ela nos permite fazer muita coisa mediada por tecnologia que a 466 não permite. Então, deem uma estudada nesse material com amor. Lembrem que a obrigação de ser claro, objetivo e se fazer entender é de quem monta o projeto ou de quem constrói o artigo. Nesse caso aqui, por exemplo, a obrigação de fazer a mensagem chegar até vocês é minha, porque eu sou a autora desse vídeo. Isso continua no compromisso que a gente tem com o texto escrito. E as referências têm que estar todas as usadas no trabalho, citadas no final. Uma dica muito importante é usar referências que você vai precisar para discutir o seu trabalho já na sua introdução, porque isso casa melhor o trabalho, as ideias que foram apresentadas são retomadas. Quando você já vai publicar um artigo, é muito importante que a sua introdução guie o seu texto, guie o seu leitor para aquilo que você fez e para os pontos fortes do seu trabalho. Então, não adianta nada falar, por exemplo, que a avaliação do autismo precisa evoluir em termos de marcadores genéticos, se não é isso que você fez no seu trabalho, se não tem marcadores genéticos naquilo que você está apresentando. Aí o recorte é mais feito no sentido daquilo que eu vou entregar. Continua com dúvidas? Estou aqui para te ajudar, é só mandar para mim. Beijo para vocês e fiquem bem.